querido, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presente Epitácio região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa igreja sede da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal. Todos os domingos estamos ali às 8h30 da manhã. Todas as salas ali, tem sala para crianças, jovens, adolescentes, casais, os varões. Você é o nosso convidado a estar ali conosco. Porque essas aulas virtuais, elas não substituem as aulas presenciais. Isso aqui é apenas um resumo, né? Aqui apenas um aperitivo, é um preparo para você, meu amigo professor ou professora, ter o melhor compreendimento na sua sala de aula. E tivemos a lição passada, queridos, que foi a lição de número 2, a qual nós trabalhamos sobre o corpo, né? Essa maravilhosa criação de Deus. E entendemos como corpo, queridos, como algo de muita importância, como algo de muito valor, como algo muito precioso. O corpo é tão importante, queridos, porque ele vai fazer parte até do julgamento que nós vamos ver aqui. Julgamento que é o tribunal de Cristo, né? Vai ser julgado o quê, queridos? Não é o juízo final, porque o juízo final ele vai ser após o milênio. Após o milênio vai ser o juízo final, é o chamado de o trono branco. Mas o tribunal de Cristo é o chamado julgamento dos cristãos, daqueles que forem salvos. É o tribunal de Cristo. Quem fala isso é o próprio apóstolo Paulo, queridos. O corpo é tão importante, porque olha só o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Veja só que Paulo fala aqui o que tiver feito por meio do corpo. Porque eu preciso entender, queridos, que nós somos um ser tricótomo. Ou seja, somos três tricótomo, e eu preciso entender que eu sou formado de espírito, alma e corpo. O espírito, como nós já estudamos aí, o nosso espírito acessa ao céu, acessa a Deus. Esse espírito eu busco a Deus e também acessa a alma. A alma é a sede das nossas emoções, do nosso intelecto, da nossa razão e da nossa vontade. A alma é onde estão os nossos sentimentos. Esse espírito e alma é chamado pelo apóstolo Paulo de o homem interior. E o corpo? O corpo é chamado de o homem exterior. É aquilo que Paulo falou que pode se romper, pode se corromper. E o interior, que é o espírito e alma, se renova a cada dia. Talvez o corpo pode não ser bonito, mas Deus ele vê como bonito, porque o corpo gasta, né? Ele envelhece e ele enfraquece. O meu espírito acessa o céu e acessa a alma. Agora, a minha alma, ela acessa o espírito, porque a alma é esse pêndulo, ela acessa o espírito, mas também acessa o corpo. E o corpo, então, vai acessar a terra, porque é no corpo que eu se mobilizo, é com o corpo que eu se movimento. O corpo comunica aqui com o mundo exterior. Ou seja, o corpo ele responde pela alma. Sabe por quê? Porque se a minha alma ela está triste, se a minha alma está abatida, o corpo responde, o corpo fala, né? Porque é você que vai ver se eu estou triste ou alegre. De repente eu não vou comer, como esses dias eu estava, não se alimentei e alguém falou, você não está bem legal, porque você não está se alimentando. Ou seja, veio um abatimento por algo e eu perdi o apetite, né? Você perde o desejo por se alimentar por causa de um abatimento por alguma circunstância, um luto, alguma circunstância.
Então você se entristece e o corpo então responde. Então o espírito acessa ao céu, a alma acessa o espírito e o corpo então acessa a terra. Então já deu para vocês entenderem aí mais ou menos o que significa isso. Então que julgamento é esse? Lembra daquele evangelismo que você fez? Lembra daquela visita na Santa Casa? Você foi com o seu corpo? Você vai ser julgado pelo que você fez, pelo bem ou pelo mal, né? Vai ser julgado. Não é um juízo para condenação, mas é um juízo para mostrar aquilo que você fez, né? Porque quem estará no Cristo, pela lógica, ele vai ser salvo. Porque o tribunal de Cristo é o julgamento do salvo, dos cristãos. Porque precisamos entender, então, o dia de Cristo, o dia do Senhor. O dia do Senhor é no final da tribulação. O dia de Cristo é no arrebatamento da igreja. E nós vamos ter a nossa lição de número 3 sobre agora corpo e as suas consequências. Nós vamos ter uma série de lições aqui. Eu vou trazer esse vislumbre para você entender. A lição 1, 2, 3 e 4 vai falar expressamente sobre o corpo. E a lição 5, 6, 7, 8 e 9 vamos trabalhar sobre a alma. Então já faz um esboço aí. E a lição 10, 11, 12 e 13 vai falar sobre o espírito. Então nós vamos ter 4 lições que vai falar sobre o corpo. Nós vamos ter 5 lições que vai falar sobre a alma. E nós vamos ter mais 4 lições que vai falar sobre o espírito. E hoje nós estamos com a nossa lição de número 3. O corpo e as suas consequências do pecado. Existe uma coisa que eu preciso entender, todos precisam entender, que vai ter umas consequências daquilo que eu falo, daquilo que eu faço por meio do meu corpo. Porque quando eu uso a minha mão, é o meu corpo. Eu uso o meu pé, é o meu corpo. Aonde eu estou entrando? O que eu estou fazendo com as minhas mãos? O meu olho. O que eu estou fazendo com o meu olho? Faz parte do corpo. O que eu estou fazendo com o meu nariz? O que eu estou fazendo com a minha boca? O que eu estou fazendo com o meu ouvido? Por meio do corpo. O que eu estou fazendo com o membro do meu corpo, que é a língua? É por meio do corpo. Eu estou abençoando ou estou amaldiçoando? Então vai ter as consequências. Porque eu preciso entender que Deus perdoa o pecado. Deus perdoa os pecados, né? O pecado. As consequências não. As consequências vêm naturalmente. É como uma semente. Você tem um livre-arbítrio de semear. Você não é obrigado a semear. Mas se você semeia, você é obrigado a colher. Né? Você é obrigado a colher. Você não é obrigado a semear, mas se você semeia, você é obrigado a colher a semeadura. Isso também faz parte do pecado. Porque a palavra-chave que vai girar em todos os tópicos é pecado. E o pecado é o que, queridos? O pecado estuda-se na doutrina teológica hamartia. É a hamartiologia. Ou seja, que é o estudo sobre o pecado, a doutrina do pecado. Né? Porque eu preciso entender que o pecado significa errar o alvo. Mas qual é o alvo? Porque se fala muito sobre pecado, que é errar o alvo. E quem é o alvo? O alvo é Cristo. Filipenses 3,14. Paulo fala, prossigo para o alvo. O meu alvo é Cristo. Então, quando eu foco esse alvo que é Cristo, eu foco em outra coisa. Eu vou desejar outra coisa. Porque quando eu desejar aquilo que o Jesus não deseja. Né? Nós temos um exemplo lá na parábola do filho pródigo. Lá na casa do pai, ele tinha de tudo. Ele sai, se afasta e vai desejar as bolotas que os porcos comiam. Ou seja, por que isso? Porque ele vai perder o desejo pelo pai. Então, quando perdemos o desejo pelo pai, eu vou desejar aquilo que o pai não deseja para mim. E isso está bem claro na Bíblia. Porque lá em Gênesis 3, Eva vai ver que a árvore era desejável para dar entendimento, mas não era o desejo do pai. 1 Pedro 2,2, ele fala sobre esse ardente desejo como uma criança recém-nascida por Deus. Eu preciso ter desejo pelas coisas de Deus. Então, o pecado é errar o alvo, é você sair do foco ou atingir o alvo errado. Ou atingir o alvo errado. Porque é isso, né?
Então nós vamos entendermos aí sobre essa perfeição, da perfeição à morte. Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem completo. Deus criou ele com 100% de inteligência intelectual. Hoje, o homem mais intelectual, 6% é muito. Mas veja a capacidade intelectual que Deus deu a Adão foi tanta que ele dá nome ali a Eva, mãe de seres viventes, dá nomes aos animais. É uma capacidade 100% que ele usava. E com o pecado atingiu tudo isso. Porque eu já falei em outras lições aí, queridos, eu já falei aí em outras lições sobre pecados no espírito, né? Orgulho, soberba, altivez, pecados na alma, né? Pensamentos maliciosos, pensamentos de adultério, pensamentos de prostituição, pornografia, né? São desejos da alma, são pecados na alma. E o pecado no corpo, a prostituição, né? E outras coisas. Aliás, tem um vídeo aí que eu falo sobre pecado em várias áreas, né? Área religiosa, área na individualidade, né? Então, nós falamos aí sobre isso em outras lições aí. Então, tem várias alas de pecado. Mas tudo é pecado, quer dizer, errar o alvo, se afastar de Deus, da presença do Senhor. Hoje, então, quando Deus criou o homem perfeito. É o que está lá em Eclesiastes 7:29. Deus fez o homem reto, mas ele tem buscado muitas invenções. E a invenção que o homem quis fazer foi querer se afastar de Deus, viver como que se Deus não existisse. Esse é o maior ateu, porque o ateu fala que aquele que não crê que Deus existe. Mas o pior do que o ateu é a pessoa viver como se Deus não existisse na vida dele. Querer viver uma vida independente sem Deus. E veja que quando Deus criou todas as coisas ali, colocou o homem e viu Deus que tudo era muito bom. Deus louvou ali a criação. E esse pecado, ele trouxe, como diz no ponto 2, ele trouxe dor, querido. Ele trouxe dor. Porque afetou, trouxe vários fatores. Fatores espirituais, fatores emocionais e fatores físicos. Veja que para todos ali veio as consequências. Veja que a serpente vai andar arrastando, que nos leva a entender que pode ser que voava. Em alguns lugares tem, né? Serpentes assim. A mulher foi multiplicada a sua conceição. Veja que a mulher já sentia dor, querido. Porque só pode multiplicar aquilo que você tem. Já sentia uma dor, mas era aquela dor normal, aquela dor natural. E agora o homem vai ter que suar para trabalhar. Ele não precisava. Não estou dizendo que o pecado veio a partir da queda, não. O pecado, ou seja, o trabalho veio depois da queda, não. O trabalho já existia. O pecado não veio, o trabalho, né, não veio somente depois da queda. Porque quando Deus colocou ali, plantou o jardim do Éden, colocou o homem ali no jardim do Éden para zelar e guardar. Então já era um trabalho, porque o trabalho dignifica o homem, o trabalho traz valor ao homem, né? Então isso é muito importante. Então agora o trabalho vai ser com dor, em meio a sofrimento, suar, a mulher ter filhos, com multiplicação da conceição, aumentar as dores e a serpente rastejar. Os três ali foram punidos, os três foram sentenciados. Só que ali mesmo já veio a promessa, né? Veja que diz o ponto 2 aqui, pecado e dor, ou seja, por mais que se cuide dessa matéria, por mais que você faça academia, por mais que você faz caminhada, por mais que você procura a estética, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Então, queridos, não podemos ter o culto ao corpo. Não podemos ter essa idolatria ao corpo. Porque o corpo é algo que vai envelhecer, vai enfraquecer como algo natural. E hoje tem uns aplicativos aí de G não sei o que lá, e o
IA, não sei o que lá, essa cultura narcisista que temos que tomar um certo cuidado. Não podemos tirar a naturalidade daquilo que Deus deixou para mim. Não estou dizendo também que você não deve se cuidar do seu corpo, zelar pelo seu corpo. Mas os extremos temos que tomar cuidado. Os extremos, que nós na outra lição, temos que cuidar, claro, mas não podemos idolatrar. Não devemos ser narcisistas, essa cultura narcisista, né? Precisamos tomar esse certo cuidado. E lá em Eclesiastes, capítulo 12, vai mostrar exatamente essa brevidade humana. Eu vou mostrar um breve estudo aqui, só para você entender Eclesiastes capítulo 12. Veja que Salomão, quando escreveu Cantares na sua juventude, Provérbios na sua fase adulta, e Eclesiastes já na sua velhice. E quando ele vai chegar a falar sobre a velhice, lá em Eclesiastes capítulo 2, ele vai falar sobre a brevidade da vida, lembrar do Criador. Olha o que Salomão fala lá em Eclesiastes capítulo 12, queridos. O verso 1, ele fala para lembrar do Criador, antes que venham os maus dias e cheguem os anos a dizer, não tenho neles mais contentamento. O que Salomão está dizendo aqui, gente, sobre perder o contentamento, perder o prazer, perder a alegria. E quando isso chegar na velhice, isso vai acontecer, gente. Vai visitar um idoso, uma pessoa bem velhinha para você, chegar murcho. Cara feia, murcha. Sabe? Não tem mais contentamento. Isso é natural, gente. Não estou falando da alegria de Jesus, não. Eu estou falando aqui da naturalidade da pessoa, da velhice. Perde aquele prazer, perde aquela alegria, perde aquele contentamento. Quem está falando aqui? O homem mais sábio. Mais sábio. Depois de Jesus, Salomão e Daniel. Então é importante nós entender que Salomão entendia mais sobre a agronomia, né? Daniel foi mais nas coisas espirituais, né? Então, e ele disse aqui, antes que segurasse o sol e a lua e as estrelas retornem a vir as nuvens depois da chuva, ou seja, ele está falando aqui de perder a visão, né? Perder a visão. Então temos que lembrar do Criador, antes nós perdemos a nossa visão. Depois ele diz, e aí a pessoa vai querer ler a Bíblia, não vai conseguir, vai usar um óculos, não vai dar certo, não vai funcionar como é a visão natural. E ele chega a dizer também, versículo 3, no dia que tremeram os guardas da casa, e curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores aqui, quer dizer, os dentes, né? Ele está falando moedores aqui aos dentes, por já serem poucos, você vai entender o contexto, e se escurecerem os que olham pela janela. O Salomão está ensinando aqui, gente, perder a força dos dentes enfraquecidos, aquela força da juventude. E verso 4, e as duas portas da rua se fecharam por causa do baixo ruído da moedura, e se levantaram a voz das aves e todas as vozes do canto se baixaram. O que significa? As vozes do canto, se não ouviu o cântaro do pássaro. O que significa? Perder a audição. Então temos que lembrar do Criador antes que eu venha perder a audição, que eu não consegui ouvir mais. Você vai querer estar no culto, você vai querer ouvir a palavra e você não vai conseguir. Olha, na minha juventude eu poderia ouvir. Cuidado. E Salomão também diz, verso 5, como também quando temerem o que está no alto, ou seja, aquele temor, aquele medo. E ele diz aqui também, e houver espantos no caminho, alucinação, aquelas medo, vendo que as pessoas normais não verem, você começa a ver na vida, sabe? As pessoas começam a ficar alucinadas. De repente você fala, velho, não é nada não, você tá vendo isso, não é nada não, alucinação, espantos no caminho. Salomão, verso 5, e florescer a amendoeira, o que é isso? A amendoeira fica branca, ela curva, ela cai. O que significa aqui o florescer a amendoeira? A velhice. A velhice. Ele diz assim, e o gafanhoto foram um peso. Ou seja, perderam. E pereceram o tite. Salomão lembra que o desejo alimentar. Né? Perderam o desejo alimentar. E aí diz, e vai a sua eterna casa, ou seja, um morrer. E aí depois vem os pranteadores, andarão rodeando pela praça, ou seja, aí vai vir um lamento. Olá, fulano de tal faleceu.
E aí ele diz também no verso 6, antes que se quebre a cadeia de prata. O que isso significa, gente? Quebrar a cadeia de prata é quando se desliga o espírito do corpo. Salomão quer dizer isso, quebrar a cadeia, se desligar o espírito do corpo, ou seja, é a morte. E ele diz em Eclesiastes 12:7, o povo da terra, o espírito volta a Deus que o deu. E ele diz também, despedaçar o copo de ouro, ou seja, fragilidade humana. Já viu um copo de ouro ser despedaçado? Fragilidade humana. E diz também, antes que quebre o cântaro junto à fonte, ou seja, era costume das pessoas buscar água na fonte, e o cântaro se quebrar. Significa o quê? Se o cântaro é o vaso, se o vaso se quebrar, não tem água. Se não tem água, não tem vida. Ou seja, perder a vida. Lembra do Criador antes que você perca a vida. E depois ele diz, e antes que despedace a roda junto ao poço. Ou seja, eu já fui dessa época, nós tinha poço lá em casa, tinha uma roda que você amarrava uma corda e ponhava um galão de água na corda, ia girando, ia descendo e depois ia girando para subir. Ou seja, quebrar a roda significa o quê? Perder o acesso à água, que é a fonte da vida. Porque com a corda puxa e rodando. Ou seja, o que Salomão está dizendo aqui? Está falando sobre essa fragilidade, gente. Fragilidade humana é a velhice, que isso é natural. Então temos que lembrar do Criador. E o ponto 3 fala do quê? Fala de velhice, autenticidade e gratidão. Hoje nós temos uma doença chamada gerontofobia, que é o terrível medo de envelhecer. E aí as pessoas ficam usando artifício, cirurgia e tantas outras coisas, porque não quer envelhecer. E isso causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. Tem muita senhorinha de 60, 70 anos que quer ser novinha de 18, cuidado. Isso é vaidade. Não estou dizendo que você não deve se cuidar, mas temos que tomar cuidado com a vaidade. Né? E a Bíblia fala de algo natural, a velhice, e está bem clara e direta. E precisamos reconhecer as características da importância de cada etapa de nossa existência. Né? Lá em Provérbios 20, 29. Lá em Provérbios 20, 29, eu vou lá ler para você entender. Né? Provérbios capítulo 20, olha só. Versículo 29, é um versículo que muitos não gostam de ler. O ornato dos mancebos é a sua força, e a beleza do velho é as canas. Ou seja, o cabelo branco, a beleza dos velhos. Há muitos, não, eu vou pintar hoje, amanhã eu pinto de novo. Cuidado, e às vezes você não tem nem condições. Temos que tomar cuidado, que essa cultura pode ser a cultura narcisista. E muitos não aceita nem que você fala que a pessoa é velha. E muitos até um nome mais bonito que é senhor. Não gosta nem que chama de senhor ou senhora. Mas isso é forma de respeito. Mas infelizmente a nossa cultura... Recentemente vi uma pessoa chamando a outra de senhor. Ela falou senhor não. Então elas ignorando essa cultura narcisista. Senhor, lembra que Sara chamou Abraão de senhor? Claro, dentro daquela cultura. Senhor aqui é forma de respeito. Né? Devemos tratar as pessoas com respeito e reconhecer a velhice. Né? Então, a velhice é algo natural. Então, quando Adão pecou ali, afetou a raça humana. Não é que nós pecou também lá, não, mas nós fomos atingidos. Né? Porque Adão, ele introduziu a lei do pecado. É como se diz um ditado. Eu não estava lá no Éden, mas herdei a culpa. Mas eu também lá não estava no Calvário, mas herdei a salvação, a redenção. E aí o ponto 2 fala dessa responsabilidade humana, o corpo e o livre-arbítrio. Ou seja, nós temos o livre-arbítrio. Quando Deus nos criou, Ele nos dotou, eu e você, como o livre-arbítrio. Com esse livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o desejo de escolher. Deuteronômio 30, 19 e 20 está bem claro. Ou escolha o caminho da vida ou o caminho da morte. Esse que está diante de você.
Eu faço o que eu quiser com o meu corpo, mas eu tenho que entender que vai vir as consequências. O Senhor diz lá em Gênesis 4:7 para Caim, que diz, se fizerem bem, né, não haverá aceitação para ti. Uma pergunta. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Veja, o pecado jaz à porta, ou seja, estava lá. E para ti será o teu desejo, e sobre ele dominará. Gênesis 4, ou seja, é você que vai dominar. A escolha é sua, Caim. A escolha é sua. Você que escolhe, mas Caim, infelizmente, ele não se deixou dominar. Ele não dominou. Ele não governou o seu ego. Ele não dominou o seu pecado por causa do livre-arbítrio. Né? Eu sou livre. Eu sou livre para escolher, como já disse, mas não as consequências. E aí vem o ponto 2, essa potencialização do sofrimento. Caim, que eu disse em outra aula, no grego também, pode vir a natureza pecaminosa, mas nem corpo. Fragilidade. Veja que tem pessoas que vão para as drogas, remédios, que muitos remédios ficam dopados de remédio, e isso pode estar prejudicando o seu corpo. Não se mandando você jogar os seus remédios fora, mas temos que ter o cuidado. O abuso pode ser prejudicial. Práticas sexuais ilícitas, né, com crianças e adolescentes que são vulneráveis, e isso tem crescendo. Por isso que as crianças dependem cada vez mais de pessoas vigilantes, amoroso e firme cuidado dos pais. Precisa ter isso, esse cuidado, esse amor pelos pais. Cuidado com dar um celular na mão do seu filho e deixar ele à vontade. Cuidado. Hoje tem muitas fake news. Tem muitas coisas que faz mal para a criança. Vai tirar a infantilidade dela. Vai tirar a inocência das crianças. Ela vai ver coisas que é de adulto. Temos que tomar cuidado. E a Bíblia está bem clara em Efésios 6, Deuteronômio 6, Deuteronômio 11, de exemplos que os pais devem ensinar aos seus filhos, deitado, levantando no caminho. O homem, quando quis ser Deus, ele pecou, ele errou. O tópico 3 fala do abatimento à glorificação, a realidade das enfermidades. Ela é uma realidade. Eliseu fez o dobro de milagres de Elias e morreu doente. A enfermidade é a realidade do nosso corpo. Temos que orar e buscar que Jesus venha curar. Mas se ele não quiser curar, gente, é o querer dele, é a vontade dele. Lucas 16, ali naquela parábola ali, nós vemos que uma pessoa morreu e foi ao paraíso sem ser curado. O pobre ali, Lázaro. Então precisamos entender que temos que orar e buscar cura em Jesus, mas às vezes não é o desejo dele. E o erro do homem foi querer ser como Deus. Porque, veja que lá em Gênesis, né? Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, ou seja, só conhecia o lado bom, agora conheceu o lado mal também. E há um desejo das pessoas querer ser como Deus, que começou com Satanás, Isaías 14, 1 ao 15. O diabo quis querer ser como Deus. Deus fez então o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança, mas o homem também pecou. A pessoa quer ser como Deus, é querer ser livre de tomar decisões, que só cabe a Deus, é o juiz supremo. Eu não posso querer como Deus, tomar decisões por si mesmos, né? Então dizer querer ser como Deus é isso. E Adão e Eva caiu por esse caminho, querer ser como Deus. O mesmo Satanás quis também. Enfado e canseira, ponto 2. Isso é algo natural. Nós parado com uma flor, com uma erva. Mas o ponto 3 fala dessa glorificação. Esse corpo será glorificado se nós estivermos vivos até a vinda do Senhor. Esse corpo que é abatido será transformado segundo o seu poder eficaz. Filipenses 3, 20 e 21. Transformar ali no grego é metachematizo, que significa mudar de forma, uma mudança de um corpo terreno, carnal, mortal para um corpo celestial. E no juízo final, quem ressuscitar os ímpios será o mesmo corpo. Esse corpo dos ímpios não serão transformados, mas sim o que será transformado é o corpo dos justos no arrebatamento. E os que morrerem, né, no arrebatamento primeiro serão ressuscitados. E desse corpo abatido, né, pecaminoso, ele vai ser transformado em um corpo de glória. Então vale a pena servir ao Senhor. O nosso corpo, ele é muito importante. Ele tem muita relevância na presença do Senhor. Então temos que tomar cuidado.
né? Precisamos cuidar do nosso corpo de forma sábia para viver todas as fases etárias da nossa vida. Amém? Existe até uma música que fala que é preciso saber viver. Então é preciso nós saber viver. Nós vivemos, cuidar do nosso corpo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.